Muito bem, muito boa noite aos nossos alunos que estão conosco aqui ao vivo na quarta-feira, às 20 horas, gravando esta aula que vai ao ar agora no domingo, às 8h45 da manhã. Então, um bom dia para você que está aí na estreia desse vídeo, uma boa tarde, boa noite para você que está em algum outro dia da semana ou algum outro horário do domingo ali, estudando a Bíblia conosco. Nós estamos aqui estudando as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. Estamos, inclusive, nesta lição de hoje, lição de número 12, teremos um total de 17 lições. Estamos terminando primeira Tessalonicenses, e agora, então, teremos mais outras quatro lições, né? 13, 14, 15, 16, 17, trabalhando aí as lições de segunda Tessalonicenses, tá bom? Então, esteja conosco durante todo o trimestre. A gente coloca essas lições numa playlist. Caso você tenha perdido aqui no canal do YouTube algum dos temas, alguma das outras 11 lições anteriores, você pode pegar e rever essas lições também. Antes da gente dar início aqui à leitura dos textos e do tema da aula de hoje, eu quero pedir a um dos alunos que abra o seu microfone e nos dirija a Deus em oração, para darmos início aqui a esta temática. E também você que está aí acompanhando conosco pela internet, ore conosco também. Pode abrir o microfone, aluno. Ó Pai, te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra e te pedimos que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua bênção sobre nossas vidas. Usa o Teu servo que vai nos explicar a Tua palavra nesta noite e também para todos que estarão nos ouvindo em qualquer dia da semana. Também te pedimos que o Senhor permita que este ensinamento possa produzir crescimento na vida de todos aqueles que participarem dessa live. Por tudo isso, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, você já viu o tema desta aula aí no título, né, que nós colocamos na revista que nós utilizamos como apoio, ela tem um título, mas nós colocamos um outro título que tem a ver com a temática da lição. Paulo está encerrando esta carta, ele está fazendo o que a gente chama de considerações ou instruções finais da carta. E nestas instruções finais, nós dividimos aí em 3 aulas, né? Então, a gente começou já, não na aula passada, mas na aula retrasada, a falar sobre isso, porque há muitos detalhes, em palavra por palavra, versículo a versículo, que não podem simplesmente serem lidos e serem desperdiçados. Nós estamos aí, então, só gastando com esta parte final, que seria do versículo 12 até o versículo 28, em hora aula, cerca de 3 horas, só para esse trecho final da carta de Paulo aos Tessalonicenses, para você entender que realmente essas instruções, ou como a gente vê na terminologia bíblica, as exortações, as orientações, elas são fundamentais para a vida cristã. Nós vimos aí vários temas diferentes, e hoje eu quero falar sobre a santidade. Mas para isso, vamos ler aqui o nosso texto-chave de hoje, você vai entender. O texto-chave não fala do assunto, mas tem tudo a ver com o assunto, e você vai entender em breve. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Texto curtinho que diz assim: aquele que os chama é fiel e fará isso. Nossa aula hoje fala sobre integridade e santidade, ou a gente vai inverter, sobre santidade e integridade. Um elemento fundamental da vida do discípulo de Jesus, de todo e qualquer discípulo de Jesus, de todo e qualquer cristão, crente em Cristo. Tá? Então, é fundamental. E nosso objetivo para a aula de hoje é que você tenha aí pense sobre a importância do que é viver em santidade e de maneira integral, e ainda reconhecer de maneira prática como é que você pode manter esta santidade, como é que você vai caminhar e sobre o poder de quem e sobre a possibilidade de quem você vai caminhar mantendo esta santidade. Para isso a gente não vai enrolar, não tem um bom conteúdo para a gente trabalhar hoje. Então eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim na íntegra os versículos 23 e 24 de 1 Tessalonicenses 5. Quem achou pode ler.
Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Muito bem. Nestas poucas palavras que o apóstolo Paulo coloca em simples 2 versículos, ele dá um conceito base de como é que a gente tem que viver uma vida com Cristo. Ele tem apresentado a graça do Senhor nesta carta, ele tem apresentado os desafios do dia a dia. Tessalonicenses, de fato, é uma das cartas mais interessantes para você entender na prática o que é seguir a Jesus dia a dia, porque ele fala sobre trabalho, ele fala sobre relacionamento, e nestas orientações finais aqui, ele agora começa a trazer, a fortalecer este conceito, dizendo, olha, tudo isso aí é santidade. E isso é uma pergunta que vem na nossa cabeça, porque a gente pensa, o que que é algo santo? O que que é algo santificado? Eu vou trazer aí a participação dos nossos alunos. Eu gostaria de ouvir dos irmãos o que que os irmãos entendem como algo santo. Quando falar, isso aqui é santo, ou aquele ali é santo. O que que é santo para você? O que que você aprendeu sobre? O que você entende sobre? Aí abra teu microfone e compartilha com a gente. E você que está aí pelo YouTube, coloca aqui nos comentários. Santo, para mim, é o que a palavra diz, é separado para um objetivo, para uma utilidade. Separado. Tudo bem, quem mais? Abre seu microfone e compartilha com a gente. Mais ninguém. Santo para mim, é, além de ser separado, é uma pessoa que se dedica àquilo para que ele separou. Gasta o seu pensamento, a sua ação, a sua energia, busca estar, já que comete pecados, estar se purificando desses pecados e tentando viver cada dia mais próximo da vontade de Deus. Tudo bem, mais alguém? E abrir seu microfone. Não? Então vamos seguir aqui. Muito bem. Tanto o pastor Salovi quanto a irmã Emilce trouxeram conceitos de santidade, ou de santo, da palavra santo. A gente tem um senso comum no Brasil, na língua portuguesa, que o santo é aquele que não tem comportamentos errados, é o que faz tudo certo. Tanto que tem a expressão que se usa às vezes para as crianças, se usava para os filhos, ele é um santo, ele é santinho, né? E às vezes até usava de maneira sarcástica, ih, ele é santinho. Eu tinha um pediatra, Dr. Belmiro, meu pediatra, quando eu era criança. E o filho dele tem a idade da minha irmã. E o filho dele, na escola, ele era terrível, terrível. É o Marcelo. Estudava na classe da minha irmã, e minha irmã falava que realmente o Marcelo aprontava muito, assim, ele não era briguento, né? Mas era de fazer arte, né? Aquelas crianças que fazem arte na escola. E aí, quando encontrava com meu pai ou com a minha mãe, com a Cíntia também, perguntava, e aí, como é que vai o meu santinho? Já ele falando de maneira pejorativa, ele já sabia que o filho dele não era lá aquelas coisas, né? Mas não, santo não é necessariamente, ele vai ganhar essa conotação depois, porque ele anda do lado de uma outra palavra que a gente vai falar, ele vai ganhar essa conotação, mas está muito próximo mesmo do que a irmã Emilce e do que o pastor Salovi falou, de como era aplicado. Essa palavra era aplicada principalmente aqui no meio da igreja e no grego original ali, texto bíblico original, de 4 formas: separado, dedicado, purificado e consagrado. Elas estão muito próximas ali. Então, quando se falava sobre alguém que era santo, era alguém que era separado para se dedicar a Deus.
E isso poderia ser usado tanto para o cristão, porque é um texto usado na Bíblia, mas na linguagem do dia a dia, como a sociedade era uma sociedade politeísta, então, se eles servissem algum templo daquela época, algum templo romano, algum templo grego, o sacerdote daquele templo era chamado de santo, ou santificado. Ele foi separado para se dedicar. Então, por isso que essas duas palavras andam juntas, né? O santo e o dedicado. Mas também, quando você separava alguma coisa para algum Deus, ou para o nosso Deus, era usar a expressão consagrado. Eu consagrei ao Senhor, ou seja, isto daqui é para uso exclusivo do Senhor. Então, por exemplo, nós tínhamos no templo o altar. O altar, sabe uma coisa interessante que as pessoas têm pouca visão sobre isso, não percebe, acha que o altar é algo santo, deve ser algo maravilhoso. Você sabe o que era o altar? O altar era uma churrasqueira gigante. Era uma churrasqueira de bronze, toda adornada, toda enfeitada, bonita demais, esculpida ali no bronze, e tinha, se você olhar ali a descrição do altar, no livro, nos primeiros 5 livros da Bíblia, ou ainda no livro de Ezequiel, nos capítulos finais, que ele vai descrevendo cada um desses elementos, ele tinha uma grelha, entendeu? Ele tinha uma grelha, então a lenha ficava na parte de baixo, botava-se a carne e assava a carne. Mas por que o altar era tão especial? Porque o altar não era para fazer churrasco da sua família. Não era churrasco para a família do sacerdote. Apesar do que o sacerdote, dependendo do tipo de sacrifício, ele tinha a liberdade de pegar parte ali, separar uma parte para depois comer. Ainda assim, não era a que estava no altar. Então, ali, este altar era para o Senhor, era consagrado. Tá? A mesma palavra, santo, sagrado, elas vão ter aí a mesma origem, o mesmo significado, tá bom? Então, quando você vê algo santo ou algo sagrado, é que como a palavra sagrado começou a ser uma conotação para as coisas, e santo passou a ser para as pessoas, mas as duas têm o mesmo sentido. Então, isso era utilizado, e a outra palavra que diferencia um pouquinho das demais é o purificado, mas o ato de purificar é o ato de limpar, de expiar, de livrar, ainda de separar. Então, quando a gente vê a palavra santidade na Bíblia, é o ato de separação, de purificação, consagração, dedicação. Quando é dito que Deus é santo, é que Deus é separado do pecado. Ele e o pecado não têm contato. E ele não tem também relacionamento com quem não foi separado, com quem não foi purificado, lavado, expiado, perdoado em Cristo Jesus. Então, para a gente entender essa expressão, e a outra palavra que está utilizando, se você ler esse texto aqui na NVI, no versículo 23, né, ele diz que o próprio Deus que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Inteiramente, dependendo da versão que você for ler, você pode ler ali como integralmente ou totalmente. A palavra inteiramente ou integralmente era utilizado ali como algo perfeito, algo completo em todos os seus aspectos. Então, Paulo está dizendo que vocês estejam completamente separados, totalmente separados. Não separa só uma parte, não. A gente vai entender isso daí no detalhe. Porque agora, para a gente manter uma santidade, a gente vai observar o quê? A santidade, o processo de santificação, vem por parte do homem com base na fidelidade de Deus. E esse é o primeiro processo que a gente vai entender. O versículo 23 nos diz o seguinte: a santidade vem de Deus. Porque ele começa dizendo que o próprio Deus da paz o santifique. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque ele estava, deixa eu só autorizar alguém aqui a entrar na sala. Pronto. Ele estava justamente declarando que só Deus pode separar as pessoas para si.
Não dá para ser santo se ele não santificar. Ou melhor, não dá para ser limpo se ele não limpar. Vou dar um exemplo. Numa sala de cirurgia, vamos pensar aqui. Você não é um médico, não é um enfermeiro, você não vai estar numa sala de cirurgia, ok? Por acaso, você consegue entrar numa sala de cirurgia? Uma operação em andamento? Provavelmente não. Porque você não faz parte da equipe. 2, porque você não está limpo. Que absurdo, pastor. Eu estou com a roupa lavada, eu lavei minhas mãos, até passei o álcool em gel. Não está limpo o suficiente para os critérios da sala de cirurgia. Você tem um padrão, uma vestimenta, não serve a sua melhor roupa para uma sala de cirurgia. Você tem uma roupa própria que está livre de qualquer tipo de infecção, ela foi ali desinfetada, envasada, então são luvas que acabaram de ser abertas ali do plástico, que foram lacradas já sem nenhum tipo de contaminação, o avental, a touca, a máscara, ou seja, não serve as coisas que são suas. Você não pode estar numa sala de cirurgia com o seu padrão de limpeza. Nós não podemos estar na presença de Deus com o nosso padrão de santidade, nosso padrão de separação. Eu acho que diante de Deus viver assim tá bom. Desse jeito aqui tá bom. Não, não está. Porque o padrão de santidade, quem vai se aproximar é Ele. Então, vou dar um outro exemplo muito mais bobo, assim, por assim dizer. Você tem a sua casa. Você manda na sua casa. Supondo que você mande, né? Pode ser que você seja um filho aí, quem manda na tua casa é a tua mãe. Você anda do jeito que você quiser na sua casa, se for sua, mas se for dos seus pais, por exemplo, você não anda de qualquer jeito, né? Mas um convidado seu vai de qualquer jeito na sua casa? Ele pode entrar descalço, sem camisa? Ele pode andar de sunga na sua casa? Ele pode, não sei, pensa aí de uma outra forma, né? A gente tem critérios para as pessoas que entram na nossa casa. Você quer fazer parte do reino de Deus, você acha que Deus não tem critério? Mas deixa eu te explicar uma coisa. O padrão de Deus é muito alto. O padrão de Deus é inatingível. Ninguém consegue se limpar ao ponto de dizer, estou limpo o suficiente para estar na presença de Deus. Então, o que Deus fez? Deus nos limpou. Deus nos santificou. Você entregou sua vida a Cristo? Então, um dia tua mãe acertou sobre a sua vida, hein? Ou a sua avó, quem sabe, quando olhou você, bebezinho, falou, mas ele é um anjinho, ele é um santinho. Dessa vez, ela demorou um pouquinho. Por exemplo, a minha avó levou só 8 anos. Que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo com 8 anos, a promessa da minha avó, né? Um santinho, é um anjinho, né? Dona Elza e Dona Senira, né? Inclusive, tanto para as duas ali, esse negócio de santinho e anjinho, depois que eu cresci, passou rápido. Mas, aos 8 anos, em janeiro de 1995, no primeiro ano de 1995, pouco depois de eu completar ali 8 anos de idade, eu fui santificado, porque entreguei minha vida a Jesus Cristo, e Cristo me limpou com o seu sangue, no seu padrão, e hoje eu vivo na presença do Senhor, fazendo parte do seu reino. Para entrar no reino é no critério dele. Só que o mais maravilhoso disso aqui é que na sua graça ele nos limpou. Então, se ele me limpou, o porquê que eu tenho que andar em santidade? Já que eu já fui santificado, já estou santo. Porque você foi santificado em espírito, mas não no corpo. Paulo faz essa distinção. O meu corpo, ele foi corrompido pelo pecado. Ou seja,
na minha mente, no meu coração, ainda há desejo do pecado. E o processo de santidade é justamente viver segundo o Espírito Santo e não sobre as vontades que eu tenho hoje, que são as vontades do meu corpo, da minha mente. Quando ele está falando corpo, ele não está falando só da parte visual aqui que você está vendo. Ele está falando também da mentalidade, né, do sentimento. O Espírito foi, de fato, purificado. Tanto que o apóstolo Paulo nos explica que nós recebemos um corpo incorruptível, uma mente que não deseja mais o pecado. O Espírito ainda se mantém, né, porque esse Deus instaurou plenamente em Cristo Jesus. Muito bem, então a primeira coisa que você tem que pensar é que a tua vida diante de Deus, a tua vida em santidade, a tua vida separada é impossível para você. E o mais maravilhoso é entender que é Deus que faz todas essas coisas. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais para frente ali com alguns outros textos bíblicos. Entendendo que a santidade vem de Deus e que somos santificados, e aí você, maridão, olha para tua esposa e fala: olha, você tem um santo na sua casa, você é uma mulher de sorte, mas de sorte não, fala de bênção, tá? Olha, quem está sentado ao seu lado, tem uns maridos aqui com as esposas, né? Quem está sentado, chama o Kleber aí, que é agora do Kleber ouvir isso daí, tá? Quem está sentado do seu lado é um homem santo, mas foi santificado por Deus, tá bom? Então, aí você fala assim, você não agradece, você não fala para agradecer a sua mãe, tá bom? Então, a Joyce não precisa agradecer a minha mãe, a irmã Emilce, a dona Emilce aqui. Não, ela agradece a Deus. Fala, dá graças a Deus que ele te deu um homem santo. E aí, a esposa agora fala, tá bom, mas eu vou orar para ele te manter em santidade, tá bom? Pois bem, pensando nisso, Paulo traz uma outra expressão fundamental. No versículo 23 ainda, ele diz que o próprio Deus da paz santifica inteiramente, ok, entendemos isso, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos focar nessa primeira parte aqui, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível. Esse texto aqui, queridos, no meio da teologia, traz uma das maiores divisões teológicas sobre a composição do ser humano. O que compõe o ser humano? Corpo e alma, ou corpo, alma e espírito? Em toda a Bíblia, a expressão que é utilizada é corpo e alma, ou corpo e espírito. Um ou outro. Como sendo alma ou espírito a mesma coisa. De repente, vem o apóstolo Paulo e usa a expressão corpo, alma e espírito, sendo alma e espírito como coisas diferenciadas. E aí surgiu duas linhas teológicas, os dicotomistas e os tricotomistas. E aí, pastor? Dicotomista, aquele que entende que o ser humano é corpo e alma. Tricotomistas, aquele que entende que o ser humano é corpo, alma e espírito. E aí, pastor, qual que está certo? É apóstolo Paulo, ou são os demais? O próprio apóstolo Paulo mesmo fala corpo e alma, ou corpo e espírito também. Às vezes ele usa só duas expressões. Vou te dizer, isso aqui não tem relevância. Esse tipo de teologia não tem relevância nenhuma, tá bom? Não vai mudar nada para você. Porque o que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que você tem a santidade como um todo. É para a pessoa toda. Santidade não é algo que faz parte de uma parte da sua vida. Vida em santidade é de dentro para fora e absorvendo a sua vida inteira. Ah, pastor, isso parece óbvio. Parece óbvio. Não é tão óbvio assim, não. Porque às vezes a gente tem um comportamento de buscar fazer as coisas que Deus deseja no dia que a gente vai para a igreja. Então, na reunião da igreja, eu tenho um comportamento. Então, eu oro, eu leio Bíblia, eu louvo,
eu trato os irmãos com respeito, com amor, com cuidado, eu sou atencioso com a minha família, se ela faz parte da igreja ali eu dou sorrisos, ali eu dou abraços, mas saiu deste momento de reunião ou do local, tudo fica lá dentro. Conta-se a história, eu espero que isso tenha sido uma piada, mas conta-se a história de um senhor, membro da igreja, que morreu, e ali, então, no velório, as pessoas iam ali no culto, foi feito ali na igreja esse velório, um culto de gratidão pela vida dele, e as pessoas ali elogiavam muito esse senhor, falavam desta vida de santidade, de temor ao Senhor, homem responsável, homem respeitoso, um cristão, um crente em Cristo, e elogiaram tanto. E a viúva estava sentada nas primeiras cadeiras ali, na primeira fileira, junto com o seu filho. Daqui a pouco ela cutuca o filho e fala assim: vai ali no caixão, vai ver se é seu pai que está lá mesmo. Porque na igreja ele era esse servo temente a Deus. Em casa não era. Paulo está dizendo que uma vida separada, dedicada ao Senhor, é uma vida completa. São ações santas, certo? São ações que Deus aprova. A gente vai falar um pouquinho dessas ações, a gente vai entrar em alguns pequenos detalhes dessas ações, mas de uma maneira geral, viver em santidade é fazer aquilo que Deus aprova. Então, ajudar ao outro com uma oferta, com um recurso, é uma ação santa, é uma ação de santidade. Ah, declarar o amor ao próximo com ações de amor é uma ação de santidade. Ouvir, abraçar, atender, estar junto, comer junto, cuidar, tudo isso são ações de santidade. Ações coletivas, ações individuais, leitura da palavra, oração, são ações visíveis, certo? Mas também existe aquilo que é invisível, porque ele está falando de alma e espírito, então ele está falando coisas que as pessoas não vão ver. Então você pensa, aliás, se fala-se então sobre os seus pensamentos. Não é só, Deus não olha só para o agir, Deus olha para o pensar. Não é à toa que Jesus vai falar sobre a questão do adultério, tanto no Sermão do Monte, depois em Mateus 19, dizendo, olha, não basta apenas consumar o ato, porque na cabeça da maioria das pessoas daquela época e de hoje, o adultério se dá na consumação do ato. Mas Jesus diz: se você olhar para o outro e desejar, ou seja, pensar sobre, você já cometeu pecado. Então, a Bíblia está dizendo que a santidade é algo de dentro para fora, de fora para dentro, é algo integral, total. Então, pode ficar tranquilo, esse negócio de dicotomista, tricotomista não serve para você, não. Você tem que entender aqui, o pessoal, eu não sei, às vezes o pessoal, ao invés de pensar, como é que eu aplico isso na minha vida? Ele vai querer pensar um conceito diferente para explicar alguma coisa, sendo que o mais importante é entender como é que isso é na prática. E na prática, queridos, Deus deseja que você se dedique a Ele totalmente, integralmente, completamente. A segunda expressão que ele usa ali é o irrepreensível, que você seja conservado de maneira irrepreensível, ou seja, de tal forma que não exista razão para alguém te censurar. E é muito interessante que a santidade ela não é apenas uma ação passiva. O que é a ação passiva? É o não. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Esse é o não. E o pessoal geralmente entende santidade como essa ação passiva. Se eu não estou agindo de maneira errada, eu estou vivendo em santidade. Santidade não é só passivo, santidade é ativo, a gente vai ver isso. É eu faço isso, eu faço aquilo e eu faço aquilo outro. Eu não odeio os demais, mas se eu não amo, eu não estou vivendo em santidade. Então, eu não odeio e eu amo. Isso é uma vida em santidade.
de uma forma que não haja alguém que possa censurar a você. A palavra ela é muito mais forte. Pastor, eu acho que isso é impossível. Eu acho que não dá. Ninguém vai falar nada contra mim. Em primeiro lugar, você tem que lembrar o que foi dito no começo. A santidade vem de Deus. Manter a postura só é possível no poder de Deus. Mas, em primeiro lugar, ele se refere sempre ao acusador. Você lembra do filme O Alto da Compadecida, ou o livro O Alto da Compadecida? Em que, no dia do julgamento, Satanás, ele faz a acusação e quem defende é Maria. Isso não é bíblico, tá? Biblicamente, quem nos defende, o nosso advogado de defesa é Jesus Cristo, e só Ele. Ele é o único mediador entre nós e Deus, e é justamente isso que um advogado faz, ele faz essa mediação. Ele, inclusive, ele é chamado de advogado de defesa como um termo, inclusive, jurídico na palavra de Deus. Ele nos defende. Agora, nós somos irrepreensíveis diante de Deus, não porque a gente não fez nada de errado, mas é porque Ele nos lavou, Ele nos santificou. Ele pagou o preço. E aí a gente passa a viver a partir daí. Então, em primeiro lugar, eu sou irrepreensível pela minha fé que eu tenho em Jesus Cristo, pela santidade de Cristo. Em segundo lugar, eu me torno irrepreensível diante dos outros para que não haja falsas acusações. E isso é real, isso é possível. O apóstolo Paulo, mesmo declarando sobre ele ser o pior dos pecadores, ele, diante do sinédrio, quando é julgado, ninguém consegue condená-lo. Estevão, diante dos fariseus ali, diante do sinédrio, ninguém consegue condená-lo. As pessoas levantam falsas acusações. Jesus, diante também dos saduceus, levantam falsas testemunhas. Não tinham como condená-lo. E os discípulos fizeram o mesmo, com uma vida ativa de santidade. Agora, santidade não é para o outro. Então, não, marido, você não precisa ser santo para a sua esposa, você não precisa, irmão, ser santo para a sua igreja ou ser santo para a sociedade. Santidade é para Cristo. Você não se separou para o outro, você se separou para Deus. E é por isso que na terceira parte que nós estudamos, no versículo 23, ele diz que nós seremos conservados, você seja conservado e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para um dos alunos, para a gente entender melhor esse conceito, Lucas 21, do 34 ao 36. Então, abra sua Bíblia aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, do 34 ao 36. Quem achou, pode ler. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé, estar diante do Filho do Homem. Muito bem. Perceba que a santidade, a separação é para Cristo. Então, a minha motivação não é o outro. A minha motivação não é conservar diante do outro uma aparência santa. Eu me dediquei a Cristo. Eu vivo para Cristo. Lembre-se que você está entrando, ou você entrou no reino pela permissão e direção do rei, pela graça e bondade do rei, mas para a glória do rei. Você não é santo para que os outros reconheçam tua santidade. Porque, primeiro, ninguém consegue reconhecer de fato sua santidade. Lembre-se, Paulo, ele até vai declarar, não tem ninguém aqui que possa me acusar. Ele fala isso.
mas ele sabe os pecados que tem. E ele diz que o único que poderia fazê-lo não faz, que é o próprio Deus. Por quê? Deus conhece aqui, ó. O ser humano vê a ação, o ser humano vê a fala, o pensamento ele não conhece. A motivação por trás de tudo isso ele não conhece. Deus conhece. Então, para quem ou para que eu vivo a santidade? Eu vivo a santidade para demonstrar aos outros a glória de Deus. Se o pensamento hoje é diferente, se o pensamento hoje, se a ação hoje é diferente, é para a glória de Deus. Nós temos muitos irmãos que antes eram alunos da Cristolândia. Nossa missão Cristolândia é uma missão que está espalhada no Brasil inteiro e visa trabalhar ali com pessoas, com recuperação de pessoas em situação de dependência química de álcool e drogas. E chama-se Cristolândia porque a transformação das cracolândias que existem não só mais na cidade de São Paulo, mas infelizmente na maioria das capitais dos estados brasileiros. E nisso, nós ali, um direcionamento do Senhor, da Junta de Missões Nacionais, a Convenção Batista Brasileira e das Convenções Batistas Estaduais, e as igrejas próximas destas cracolândias, entenderam que esse seria um novo território, agora seria um território que pertence a Cristo, não geográfico, mas às pessoas. E esses nossos irmãos, que antes eram pessoas em situação de rua, que eram dependentes químicos, eles vão para as clínicas de tratamento da Cristolândia, são convidados nas ruas a estarem ali num processo de triagem, e depois vão para a Cristolândia, e lá eles são tratados, e lá eles entregam a vida a Jesus Cristo, e são redimidos. E sabe o que acontece? Tem pessoas que conheciam eles antes, no tempo da dependência química, e conheciam eles depois. E ao encarar, na aparência está totalmente diferente. No rosto mesmo. A maioria deles ganham peso, fica ali com a bochecha já mais coradinha, uma aparência bonita, mas a ação, a fala é totalmente diferente. E tem uma letra que ilustra bem, é um dos cânticos de missões de uma das nossas campanhas, que começa dizendo: entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou. Então, o amor de Cristo transforma. Mas essa ação indica que, de fato, a santidade é para ele e vem dele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: por ele e para ele são todas as coisas. Então, eu ando em santidade para que Cristo seja conhecido na minha vida. Querido, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Não adianta pregar o evangelho se a tua vida não comunicar o evangelho. Lembre-se, se você está nos acompanhando nas mensagens sobre o evangelho de Mateus, nós vamos chegar daqui a alguns meses em Mateus capítulo 7. Mas no final do capítulo 7, quando ele termina o que nós chamamos de Sermão do Monte, ele vai finalizar aquele sermão com a narração das pessoas. As pessoas olharam para Jesus e ficaram surpresas, observando como ele fala como aquele que tem autoridade, aquele que é diferente dos fariseus e dos mestres da lei. A afirmação das pessoas é: ele ensina de maneira diferente, ele ensina como quem tem autoridade. Ou seja, as pessoas viam em Jesus o poder de Deus e a ação de Deus. E é para isso que nós vivemos em santidade. E, concluindo, o versículo 24 nos diz o seguinte: aquele que os chama é fiel. Nós somos chamados por Cristo. Ele é fiel e fará isso. Só Deus tem o poder para manter a santidade na tua vida. Nunca bata no peito.
Eu consigo. Não, eu tenho conseguido. Não, não consegue. Leia para mim Filipenses capítulo 1, versículo 6. Abra sua Bíblia aí, leia para mim Filipenses 1, 6. Achou? Pode ler. Estou convicto de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou, quem te santificou? Foi Cristo. Quem vai lhe fazer caminhar nessa jornada de santidade? É Cristo. Quem vai completar a obra? É Cristo. Então, queridos, entenda isso. Na possibilidade, na dificuldade, no que se deve fazer, só Cristo nos dá possibilidade. Então, confia em Cristo, busca em Cristo. É por Ele e para Ele. Mas vamos dar uma olhadinha nisso na prática? Vamos dar uma olhadinha em como, em alguns aspectos de como a gente mantém. Ele vai trabalhar conosco agora, dizendo alguns aspectos. Lembre-se que ele já trouxe ali nas lições anteriores nossas algumas orientações. A primeira está no versículo 25, um versículo curtinho. Irmãos, orem por nós. Na lição passada, Paulo diz, orem continuamente. Então ele dá ação. Agora ele dá conteúdo. Dentro da sua oração contínua durante o dia, ore por nós. E isso aqui é muito importante. Você sabia, então, que santidade na prática, lembra que eu te falei? Existe algo que é passivo, é algo que eu não devo fazer. Mas existe algo que é ativo, é algo que eu devo fazer. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para permanecer na santidade em Cristo, você precisa orar pelo outro. Paulo está pedindo aqui qual que é o contexto. Por que ele está dizendo, orem por nós? Isso é importante quando a gente estuda a Bíblia entender algumas coisas. Carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, é escrita provavelmente quando Paulo está em Corinto. É justamente no período de Atenas, de Atos 17 até Atos 19, em Éfeso. Então, em alguma dessas três cidades, e provavelmente é Corinto, porque ele ficou bastante tempo lá. Tá bom? Então, em Corinto, se você ler a primeira carta aos Coríntios, você vai ver o tamanho desafio que é de Paulo. Ou então, se você ler Atos 17, você vai perceber também a grande luta, não só de Paulo, mas de todos os irmãos, de Silas, de Lucas, que estavam acompanhando Paulo no seu ministério. Então, uma coisa importante, em primeiro lugar, ore pelos seus irmãos missionários. Tenha a oração ativa pelos seus irmãos missionários. E, queridos, não é uma oração. Paulo está dizendo, ore por nós. Paulo não está dizendo, ore pelos missionários do mundo. Não, ele está sendo específico. Então, seja específico na sua oração. Pastor, mas eu não conheço nenhum missionário. Olha aí a oportunidade para você conhecer. Vou te dar alguns sites. Acesse Missões Nacionais. Acesse Missões Mundiais. Acesse a Convenção Batista do Estado de São Paulo. Tudo isso na internet, você joga no Google. Põe lá, Missões Nacionais, Missões Mundiais. Põe Convenção Batista do Estado de São Paulo. Quer pegar alguma outra coisa além dos batistas? Ministério Portas Abertas, põe só Portas Abertas. Crossover Global. Gideões Internacionais. São agências missionárias independentes. Nossos missionários estão todos lá. E lá você pode conhecer projetos do que Deus está fazendo no seu estado, no seu país e nas nações ao redor do mundo, em todo o mundo. Ore por um irmão específico. Paulo está dizendo aqui, ore por nós, porque eles sabem a luta que eles estão passando. Então, em primeiro lugar, ore pelos seus irmãos que estão anunciando a palavra, que estão anunciando o evangelho. Em segundo lugar, ore pelos seus irmãos ao seu redor. Ore pelos seus irmãos na sua igreja. Ore pela família de Cristo. Pastor,
mas eu não sei como orar ali pelo meu irmão, não sei o que ele está precisando. Olha que coisa boa. Um bom motivo para você mandar uma mensagem de WhatsApp para ele, um bom motivo para você ligar para ele, um bom motivo para você conversar com ele no domingo, quando vocês se veem. Se você tem, por exemplo, quem está no grupo da nossa igreja, o que não falta é motivo para você orar pelo outro. E é muito gostoso, a gente tem agora essas interações pelas nossas salas do Google Meet, e aí sempre tem um pré-aula, né? E esse pré-aula, ou pré-reunião, é sempre perguntando, "Oh, como é que tá a irmã fulano?" Então, o irmão Miguel tá aqui conosco. A gente fala, como é que tá a irmã Alta? Como é que tá a Beth? Como é que tá a Giselda? Como é que tá? O Kleber sofreu um acidente aí uns 2 meses atrás. Como é que tá o Kleber? E a gente vai perguntando. Por que a gente pergunta? Porque estamos orando. Manter a santidade é fazer aquilo que Deus quer. Dentre as várias ações do que Deus quer, orar pelo outro é manter a santidade. E aqui ele está sendo específico, porque ele está dizendo, irmãos, orem por nós. Aqui ele está falando igreja, quer dizer, ele está falando irmãos em Cristo. Não só a igreja local, a igreja de Cristo espalhada pela terra, pela face da terra, mas também pela igreja local. Então, ore por nós, manter a santidade, agir em santidade de maneira prática, agir de maneira separada, é imitar a Cristo. O que que Cristo fez? Cristo orou de maneira específica, João 17. Cristo orou de maneira específica, dá uma olhada naquela oração depois. Ele orou por nós, ele orou com um propósito. Ele não simplesmente chegou assim, ó, Deus, sê com os meus discípulos. Pai, sê com aqueles que crerão. Não, ele ora com um propósito. Eu recomendo que você leia depois a oração de Jesus em João 17, para a gente entender ali que, de fato, uma vida de santidade é uma vida de oração, não só por si, mas também e principalmente pelos outros. Outra ação que a gente não sabia que isso era santidade. Cultive bons relacionamentos com seus irmãos em Cristo. Cultive relacionamentos saudáveis. Da onde você tirou isso, pastor? Versículo 26. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26 diz: Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. A expressão, se pegar traduções muito mais antigas da Bíblia, você vai ver a expressão ósculo, o ósculo santo. Ósculo é uma palavra latina, como uma das traduções, as primeiras traduções, não olharam só para o grego e o hebraico, mas pegaram a tradução para o latim, a Vulgata, e como o português tem uma influência muito grande do latim, afinal, é uma língua latina, a osculum, né, que é a palavra latina para beijo, ali era pequeno beijo. Então, por isso, ósculo santo. O beijo separado. A expressão que Paulo diz é saúdem. Saúdem, ali era o aproximar-se. Era cumprimentar, saudar alguém, dar boas-vindas, receber, desejar o bem. Receber alguém alegremente. E ela era aplicada da seguinte forma: de uma pessoa que vai ao encontro da outra. Daqueles que visitam alguém para vê-lo por um pouco de tempo. E logo depois vão partir. É aquele que paga respeito a uma pessoa distinta, uma pessoa diferente, ao visitá-la com saudação. Não era feito meramente com um pequeno gesto ou poucas palavras, mas geralmente por abraços e beijos. Uma viagem, aliás, uma ação que frequentemente atrasava, inclusive, as viagens por causa dessas saudações. Tá? Paulo está dizendo, olha, se aproxime do outro. Pastor, tem que dar beijo no outro? Não, esse era o costume grego. Tessalônica era uma cidade grega, tá bom? No Oriente Médio, em parte, até havia isso naquela época também. Claro que ali, Paulo está trabalhando a cultura, mas dentro da cultura do seu país, da sua nação, por exemplo, os nossos missionários que vão a outras nações,
tem locais que você não pode abraçar. Você sai abraçando, você abraça familiares, você abraça o pai e a mãe, os demais você cumprimenta. Aqui, ó, aperto de mão. Alguns outros países você dá um beijo no rosto. Tem países até que você dá beijo na boca. De pessoas, inclusive, do mesmo sexo, mas é um cumprimento. É estranho, eu sei. Não é cultura nossa. Mas alguns outros, você não dá beijo, nem abraço, nem aperto de mão. Você inclina a cabeça. Né? Saúda com uma inclinação assim à frente. Então, independentemente da saudação da sua cultura, na saudação, que seja uma saudação dedicada, separada, consagrada, purificada, santa. Ou seja, no padrão do que Deus quer. A gente tem que parar de usar errado as palavras, né? Santo é da forma como Deus quer, separado, dedicado a Deus. Então, o que ele está dizendo, querido? Desenvolva um relacionamento saudável. Pastor, então, ir para a igreja, fazer parte da igreja, eu tenho que ficar me relacionando com as pessoas, porque assim, eu gosto da palavra, pastor, eu gosto de ir lá, orar, ouvir a palavra, louvar. Eu até estou preferindo só acompanhar pela internet para não ter muito esse contato. Desculpa, meu irmão, mas viver em santidade é desenvolver relacionamento. Ser discípulo de Cristo é andar com gente. Você vê que a saudação era para aquele que se aproximava, era para aquele que ia na casa do outro. Felizmente, nós estamos aqui na cidade de São Paulo, nós perdemos aquela ação que ainda se vive um pouco no interior do Brasil, nas grandes capitais e na cidade de São Paulo cada vez menos, que é o ato de você visitar alguém durante a semana, ir na casa do outro, ali numa terça-feira, numa quarta, paulistano, malemar na sexta, no sábado, e olhe lá. E dependendo da situação. Uma vez no mês, quem sabe. Isso é um hábito que tem que ser cultivado na igreja. No domingo, pela manhã, nós trouxemos aqui, aliás, no domingo à noite, na mensagem eu estava compartilhando alguns dos passos que é ser um discípulo de Cristo, do processo discipulado da nossa igreja. Eu abri aqui, para a gente rever aqui algumas coisinhas. Individualmente, um membro da Igreja Batista de Vila Matilde, quando estiver ali na trilha do discípulo, obviamente ele tem que ir, em primeiro lugar, ser discípulo de Jesus, mas quando a gente está falando disso, eu não estou falando primeiro da ação, estou falando do entender. Entender o que é ser um discípulo. Praticar uma vida de oração, adoração e intimidade com Deus. Isso aqui é individual. Compreender que é o principal responsável em seu processo de crescimento na fé. Até aqui, individual. Ter visão do reino. Até aqui, individual. É tudo na sua cabeça. Aprender a amar ao próximo. Aí já não é mais individual. Não adianta nada eu ter intimidade com Deus, ter vida de oração. Não adianta nada eu compreender que eu tenho uma responsabilidade principal em estudar a palavra de Deus. Não adianta nada buscar obedecer a Jesus Cristo se eu não demonstrar amor ao próximo. Santidade passa por isso. Ou ainda, daí logo depois do de amar ao próximo, o desafio do nosso processo discipulado, ter relacionamentos saudáveis. Discipulado de Cristo passava por relacionar-se com os seus discípulos. Não há como fazer discípulos de Cristo cumprir a missão do ID se você não se relacionar com pessoas. Não é uma escola. E ainda assim, na escola você precisa. Vamos melhorar. Não é uma escola online. Que às vezes você grava uma palestra, uma aula, e aí não há uma interação, é alguém assistindo um vídeo. Não, não é isso. Inclusive, se você que está nos acompanhando pela internet, não está conosco aqui, não tem essa possibilidade, por uma questão geográfica da coisa, né? Você está em São Paulo, mas está afastado, está um bairro muito distante, né? Na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte, ou no extremo leste. Existem bairros de São Paulo que dá 1 hora daqui, sendo na Zona Leste. Né? 1 hora, cidade de Tiradentes mesmo, dá 1 hora e meia, e é Zona Leste de São Paulo, aqui da Vila Matilde.
Você está em outra cidade, busque uma igreja do Senhor para você desenvolver relacionamento saudável. Continue conosco, estudando a Bíblia conosco, é uma alegria ter você conosco, mas busque uma igreja de Cristo, uma igreja que segue ao Senhor, que segue a Jesus Cristo. A gente recomenda as igrejas batistas filiadas à Comissão Batista Brasileira, para que você desenvolva relacionamentos saudáveis. Porque só assim, queridos, a última etapa da trilha do discípulo, dos membros de nossa igreja, é ter um estilo de vida discipular. Não dá para ser um discipulador sem relacionamentos. Não dá para andar em santidade sem eu estar próximo do outro. Você vê, saúdem a todos significa que alguém se aproxima de outro alguém. Não é só um oi, não é só um aperto de mão. Ele fala, olha, saúde um ou outro com um beijo santo. Intimidade guiada, transformada por Deus. E se você continuar lendo, eu recomendo aqui, a gente não vai resolver isso nessa aula, mas se você continuar lendo as cartas do apóstolo Paulo, as cartas gerais, carta de Tiago, por exemplo, você vai perceber que cada vez mais ele aprofunda esses relacionamentos em Cristo Jesus. Pois bem, o versículo 27, leia para mim aqui, eu vou pedir um dos alunos que leia para mim 1 Tessalonicenses 5, 27. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. É isso aí? Tudo bem, só isso mesmo. Obrigado. Olha que interessante. Também, e é muito curioso, fala assim, mas como assim esse texto tem a ver com santidade? Paulo está dizendo aqui, pega essa carta que vocês leram e leiam para os outros. Sim, o estudo das Escrituras. Isso aqui não é uma mera carta. Isso aqui é palavra de Deus. E Paulo está dizendo agora para a gente, aquilo que você leu, compartilha. Essa carta era recebida primeiro pelos líderes da igreja. Os líderes liam ali, quem sentava ali, possivelmente quem levou essa carta foi Timóteo. E Timóteo ali, então, leu essa carta para eles ouviram. Olha, esta carta que agora vocês leram, que vocês ouviram, eu responsabilizo. Olha, chama toda a igreja e leia para toda a igreja. Então, isso aqui mostra duas responsabilidades para se manter a santidade. A gente até comentou disso. Então, a gente já viu aspectos coletivos, orar pelo outro, relacionar-se com o outro, e aspectos individuais, que a gente até falou na nossa trilha do discípulo aqui da igreja, né? Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo diz isso individualmente a Timóteo, dizendo o seguinte: procure apresentar-se aprovado a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A primeira responsabilidade para a gente andar em santidade é conhecer, é ler, é estudar a palavra de Deus. Você tem esta responsabilidade individual, você é o principal ator, não é o único, mas é o principal responsável por essa ação na sua vida. Querido, não se vive só de pregação e de mensagem. Tá? Pastor, eu faço isso, eu escuto mensagens a semana toda. Não é isso. Porque mensagem é a palavra de Deus sendo lida pela boca de outra pessoa. A gente vai falar sobre isso, é bom, é edificante, é de Deus. Mas Deus quer falar diretamente a você. Ele quer falar diretamente aos seus ouvidos. Então, estes líderes leram esta carta. E quando leram esta carta, Deus foi trabalhando e falando diretamente com eles, assim como todos os demais. Davi declara em um dos salmos, dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você não tiver responsabilidade individual com a palavra de Deus, você não conseguirá andar em santidade. A gente está fazendo tudo isso aqui juntos, lendo Bíblia o tempo todo e descobrindo no que eu estou andando, no que eu não estou andando, no que eu não estou integral, total, completo, naquilo que eu já estou completo, preciso manter.
acabei de ver a minha motivação para manter a santidade, acabei de ver o resultado, acabei de ver o porquê eu devo andar em santidade e o como eu vou fazer isso e no poder de quem eu vou fazer isso. Tudo isso a gente fez lendo a Bíblia. Então você tem essa responsabilidade individual, mas ela não é apenas individual. Vou pedir, enquanto eu falo aqui, vou pedir aos alunos que já deixem sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 4, vai ler para mim do 11 ao 13, mas daqui a pouquinho eu peço para você ler, mas já fica com a Bíblia aberta aí. E aí, queridos, a gente tem uma responsabilidade individual sobre nós, mas também conjunta. Porque Paulo está dizendo, responsabilizo-os diante do Senhor. Lembra-se que santidade é para Cristo, não é para mim, não é para a igreja, apesar de que eu, os meus irmãos que estão ao redor, a sociedade vai ser beneficiado por uma vida em santidade, pela minha vida em santidade, mas é para Cristo, ok? Lida. Ou seja, se esta carta deve ser lida para todos os irmãos. Se está sendo lida é porque eles leram. Mas também não pode parar com você. Aquilo que você tem aprendido não se limita a você. Leia para mim então agora Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Fechou? Pode abrir o microfone e fazer essa leitura. Efésios 4, de 11 a 13. Tem que abrir o microfone. Pode ler, Beth. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Muito bom, muito bom. Pois eu recomendo até que você leia os versículos 14, 15 e 16, que ele vai aprofundar mais isso, tá? Então fica aí de lição de casa. Ó, pessoal, aí não esquece de fechar o microfone depois, hein? Alguns alunos esquecem aí. Muito bem, e aí, Paulo está dando a orientação, dizendo, querido, compartilha aquilo que você tem aprendido. Isso serve em duas situações. O primeiro é a edificação. Deus fala aos nossos corações e a gente compartilha do que Deus tem falado. Eu gosto de ministrar, nós temos essa nossa ministração aqui de aula pelo Google Meet, mas uma das minhas partes favoritas de dar aula, aliás, dar aula é uma das coisas que eu mais gosto no ministério. Gosto mais de dar aula, inclusive, do que de pregar, porque na aula a gente tem uma interação. Eu gosto muito da aula presencial. A gente tem essa mesma aula da escola bíblica, a gente tem todos os domingos às 9 horas da manhã, das 9 às 10. E aí a gente tem uma interação maior, tem uma liberdade maior para conversar, para falar ali, e essa troca daquilo que a gente tem aprendido. E uma das coisas que a gente entende na Igreja de Cristo é que Deus tem se revelado e se revela à sua igreja, não só a uma pessoa. Por isso que, inclusive, os dons são ministrados a pessoas diferentes. Então, você viu ali Efésios 1:11, 4, perdão, Efésios 4:11, que ele deu dons, alguns para apóstolos. A palavra apóstolos aqui é enviados, é semelhante a missionários. Ele não está se referindo apenas aos 12. A Barnabé é chamado de apóstolo, Silas, Timóteo, eles são chamados de apóstolos também. Algumas mulheres, como Júnia, é chamada de apóstola também. Mas por quê? Eles eram enviados com missão, certo? Ele diz, outros para profetas, outros que orientavam a permanecer na palavra de Deus, era a função principal do profeta. Outros para evangelistas, então outros que vão levar com muita ênfase o evangelho a quem ainda não conhece. Todos evangelizamos, mas o evangelista ele faz isso de uma maneira muito mais forte. Outros para pastores e mestres, para cuidado, para ensino. Você percebeu que isso daqui é plural? Então, o ensino não vem só do pastor Cristiano ou só do pastor Saluvi.
Tanto que não somos nós que ministramos todas as aulas em todas as classes. Nós temos várias classes na nossa igreja, classes ali do Ministério Infantil, por exemplo, várias classes lá. E as professoras, nós temos 3 professoras aqui conosco do Ministério Infantil que ministram essas aulas às nossas crianças, porque receberam dons da parte de Deus para edificar a igreja. Então, parte da santidade está no estudo das Escrituras e no estudo coletivo das Escrituras, porque também tem um outro parecer. Às vezes nós entendemos o texto errado. Quantas vezes você já, numa aula da escola bíblica, assistindo essa aula, participando, o professor vai lá e traz um conceito do texto e fala, nossa, mas para mim esse texto sempre quis dizer isso, então não era isso. Pode ser que nessa aula hoje você tenha aprendido algo novo. Porque está se expondo ao que Deus está falando através de outro professor, de outro mestre, de outro irmão em Cristo. E isso é algo que o apóstolo Paulo coloca para nós como missão. Você tem a responsabilidade de estudar as Escrituras individualmente. Você sendo direcionado pelo Espírito Santo. E você tem a responsabilidade coletiva de compartilhar aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Não é algo que você guarda para você. E não é algo que é a função só do pastor da tua igreja, só do professor. Porque, deixa eu te dizer, igreja não é só aquela reunião que acontece todos os domingos. No seu trabalho, você pode formar parte desta igreja de Cristo. Pessoas ali que entregaram a vida a Jesus, pessoas que agora se reúnem ali no seu trabalho, estudando a Bíblia juntos, orando. Então, o pastor não vai lá. Teu professor da escola bíblica provavelmente não vai lá. Vou dar um exemplo. Eu tenho a Rebeca, minha filha de 10 anos. Ela tem o Avance Soter, toda quarta-feira, pelo menos 6 alunos que já são crentes em Cristo. Uma das alunas que lá está, aliás, a 7ª aluna que faz parte ali, entregou sua vida a Jesus Cristo nessa reunião. Então, só na média aí de 6 a 7 no mínimo. Nessa quarta-feira, essa quarta-feira de hoje, né, que a gente está gravando a aula, tinha um número maior de alunos lá com eles. E eles estão estudando a Bíblia, louvando a Deus, e estão orando. Todo intervalo de toda quarta-feira. Eu sou o pastor da Rebeca, sou o pai dela, mas sou o pastor dela. Eu nunca vou nessa reunião. Por quê? Porque um adulto não pode, um pai não pode ir no intervalo da escola para ministrar um estudo bíblico. Um dia o pessoal pode me convidar para falar no auditório? Sim. Mas quem é responsável por estudar a Bíblia ali? A Rebeca, a Júlia, a Rafa, o Ângelo e o Pietro. A Gabi agora está aprendendo, está começando, está sendo introduzida ali no Evangelho. Eles são responsáveis. Se eles não estudarem, não haverá compartilhamento das Escrituras, não haverá edificação. E eu nunca vou alcançar a escola deles. Porque eu não estou lá e nem posso estar. Não há um espaço que me permitem estar. Assim como a Igreja de Cristo está espalhada, por exemplo, aqui, a Igreja Batista de Vila Matilde está espalhada na cidade de São Paulo, em espaço que pastores e mestres da tua igreja não estarão. Isso é a ação de santidade. Por quê? Eu vivo uma vida dedicada ao Senhor. Eu gasto tempo lendo a palavra, ouvindo a voz do Senhor. E eu gasto tempo edificando os outros. Eu invisto tempo na vida das pessoas. Lembra do relacionamento saudável? Tudo isso é, sim, santidade. Santidade não é apenas não pecar. Ou melhor, não fazer coisa ruim, né? Porque não fazer o que é bom, não estudar a palavra, não compartilhar da palavra, não orar pelos outros, como a gente viu, não gerar relacionamentos saudáveis, é pecado. Porque a Bíblia está dizendo para você fazer. Não fazer é pecado. Não é só o errado. Não fazer o certo, não fazer a vontade de Deus, é não andar em santidade. E Paulo termina essa carta no versículo 28, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Santidade é a ação da graça de Cristo sobre as nossas vidas, é presente de Deus, é bondade de Deus, é gratuidade. Andar nos caminhos do Senhor, o preço para isso já foi pago. Cristo pagou o preço para que nós estivéssemos agora andando juntos neste caminho. É claro que haverá um preço a se pagar para andar em santidade. Por quê?
você nega o seu eu. Esse é o preço. Eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos, daquilo que eu queria fazer. Eu não queria me relacionar, vou ter que me relacionar. Eu não me preocupava com o outro em oração, vou ter que passar a me preocupar. Eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Vai aprender a gostar, porque estudar a Bíblia, ler a Bíblia é se relacionar com Deus. Eu não gosto de compartilhar. Vai. Pastor, eu não consigo. Tudo bem. Você não vai conseguir mesmo, não. É no poder do Espírito Santo. É na ação, é na graça do Senhor Jesus. E a motivação não é por você nem para você. É por Ele e para Ele. Possamos, então, sermos íntegros e santos, santos integralmente, andar integralmente em santidade de maneira completa diante do Senhor. Espero vocês na semana que vem, onde a gente começa a lição de número 13, aqui agora em 2 Tessalonicenses. Então, encerramos esta quinta carta, este quinto capítulo, perdão, nesta primeira carta. Para você já fica aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12, são os textos que nós vamos estudar na semana que vem. Semana que vem deixa eu ver se ainda é a segunda, essa é a primeira quarta-feira. Então ainda sou eu, pastor Salovi, está de volta aí no dia 18, no dia 25, ministrando aulas conosco também aqui, já se recuperando da visão. Esteja conosco aí. Você que está pelo YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe nas suas redes sociais também. Coloca aqui nos comentários aquilo que Deus tem falado no seu coração, aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus, mesmo que não tenha a ver com a lição, já que eu convidei você a estudar a Bíblia. Compartilhe um pouquinho do que você aprendeu hoje no seu devocional, antes de assistir aqui ou participar dessa aula, tá bom, queridos? Obrigado aos alunos, professores que estão conosco. Deus os abençoe. Até a próxima. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigado, pastor Cristiano. Obrigado, irmãos. Boa noite a todos. Obrigado, pastor Cristiano. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Salovi. Deus abençoe a todos. Boa noite, querida. Obrigado, meus irmãos, e um bom descanso a todos. Um abraço para a irmã Alta.